Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro do Céu, volume 25, 19, 1º de janeiro de 1929, tema dia 14/1. Páginas de sua vida que formarão uma época, presente de ano novo que Jesus quer. Circuncisão, decisão por parte de Deus e espera decisão por parte das criaturas. Eu estava pensando no que eu poderia oferecer ao menino Jesus como um presente de ano novo. E eu pensei que talvez fosse bom dar-lhe novamente a minha vontade, como um pequeno banco para os seus pés pequenos, ou bem como entretenimento em suas pequenas mãozinhas. Mas enquanto pensava assim, meu pequeno Jesus se fazia ver dentro de mim, dizendo-me: minha filha, tua vontade já é minha. Tu já não és dona dela, tendo-a dado a mim tantas vezes. E eu a tenho, ora como banquinho, ora como entretenimento em minhas mãozinhas, e ora prendo-a no meu coração, com a mais bela conquista, e como alegria secreta que alivia as minhas tantas penas. Quer saber o que gostaria como presente neste dia? Todos os seus atos, que fez neste ano em minha divina vontade. Estes atos serão tantos sóis,
que porás ao meu redor. E eu, ó, como estarei contente ao ver que a pequena filha do meu querer me deu como presente os tantos sóis de seus atos. E eu, por correspondência, te darei a graça de duplicar estes sóis de seus atos feitos em meu querer, para lhe dar a oportunidade de me oferecer um presente mais belo e mais rico. Depois ele adicionou: Minha filha, cada manifestação que te fiz sobre a minha divina vontade é como uma página da tua vida. E se tu soubesse quantos bens encerram estas páginas, cada uma delas é uma corrente entre o céu e a terra. É um sol a mais que resplandecerá sobre a cabeça de todos. Estas páginas serão porta-vozes da pátria celeste. São passos que faz meu querer divino para se aproximar das criaturas, por isso, estas minhas manifestações sobre a minha vontade, como páginas de vida, formarão uma época para as futuras gerações, nas quais lerão o reino do meu Fiat, os muitos passos que ele deu para vir no meio delas, os novos direitos que ele lhes deu para trazê-los de volta ao seu reino. Minhas manifestações são decretos e só me movo a manifestar um conhecimento quando quero dar aquele bem que manifesto. Por isso, tudo o que te disse acerca da minha divina vontade são capitais divinos que coloquei fora, assim que serão as páginas mais belas da tua vida, que encerrarão a longa história da minha divina vontade e, entrelaçando a história do mundo, formarão a época mais bela de todos os séculos. Depois disto, estava pensando na dor amarga que sofreu o menino Jesus na circuncisão. Apenas 8 dias de nascido submete-se a um corte tão doloroso, e Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, na primeira época da sua vida, Adão, pecando, feriu sua alma, por onde saiu minha divina vontade, e por onde entraram as trevas, as misérias, as fraquezas que formaram a traça a todos os bens do homem. Assim, se bens tem minha divina vontade, se acaso os tem, são bens pisados, podres, sem substância, portanto, sem força e sem valor. E eu, que o amo tanto, nos primeiros dias de minha vida, aqui embaixo quis submeter-me à circuncisão, sofrendo um corte duríssimo que me arrancou as lágrimas infantis. E nessa ferida eu abri as portas à vontade humana, para as fazer reentrar de novo na minha, a fim de que a minha ferida curasse a ferida da vontade humana e encerrasse de novo o meu Fiat divino nela, que lhe teria tirado a traça as misérias, as fraquezas, as trevas, e em virtude do meu Fiat onipotente, todos os seus bens ficariam refeitos e restabelecidos. Filha, desde que fui concebido e desde os primeiros dias de meu nascimento, eu me ocupava do reino de minha divina vontade e em como colocá-la salvo no meio das criaturas. Meus suspiros, minhas lágrimas, meus soluços repetidos, minhas penas, tudo era dirigido a restabelecer o reino do meu Filho sobre a terra. Porque sabia que por quantos bens lhe havia dado, o homem não teria sido jamais feliz, nem possuído plenitude de bens de santidade, nem com a divisa de sua criação que o constitui rei e dominador, mas sim que é sempre o homem severo, servo, o homem servo, débil, miserável. Em troca com minha vontade e ao fazê-la reinar no meio deles, lhe teria dado de um só golpe de fortuna todos os bens, sua morada real e seu domínio perdido. Passaram-se quase 20 séculos e não cessei. Meus suspiros duram ainda, e se tantos conhecimentos de minha divina vontade te manifestei, não são outra coisa que minhas lágrimas falantes e os caracteres indeléveis de minhas penas e suspiros, que formando palavras se manifestam a ti, para fazer-te colocar no papel, com os modos mais ternos e convincentes, o que concerne ao meu querer divino, e como quer reinar, como no céu assim na terra. Assim que nossa parte divina decidiu, com decretos incansáveis e imbatíveis, que nossa divina vontade venha a reinar sobre a terra, e não há quem nos impeça. E como sinal disto, enviamos do céu o exército de seus conhecimentos. Se isto não fosse, não valeria a pena pôr em risco os tantos valores de uma vontade divina. E assim como por tantos séculos estiveram escondidos ao homem, assim poderiam continuar. Agora esperamos a parte das criaturas que demoram ainda em decidir-se, especialmente aqueles que diferem o ocupar-se em fazer conhecer os segredos do meu querer divino e o grande bem de seus conhecimentos. Vontade humana, como me és ingrata! Espero tua decisão para nos dar o beijo e dar-te o reino que te preparei, e você ainda indiferente? Minha filha, rogai, e por tua parte não ponhas nenhum obstáculo a um bem tão grande, que será o desabafo maior de nosso amor.
Uau, né? Nem sei o que falar, não veio nada na minha cabeça quando eu estava lendo. Vamos ler de novo aqui, então, para ver o que Jesus quer falar, né? Ai, Pai, páginas de sua vida que formarão uma época. Nossa, que loucura isso aqui. Presente de ano novo que Jesus quer. Tudo bem, os atos. Circuncisão, decisão por parte de Deus, espera a decisão por parte das criaturas. Então ela estava com o menino Jesus, querendo oferecer um presente de ano novo para ele, né? A vontade humana para ele. Aí ele fala: "Mas a tua vontade é minha. Tu já não és dona dela, tendo dado a mim tantas vezes. E eu tenho ora como banquinho, ora como entretenimento em minhas mãozinhas. E ora prendo-a no meu coração como a mais bela conquista e como alegria secreta que alivia minhas penas, as minhas tantas penas. Quer saber o que eu gostaria de ter de presente neste dia? Todos os seus atos, né? Então, os atos na divina vontade, que são as manifestações, né, do Fiat divino, os conhecimentos, que é os atos na divina vontade. É a Luísa escrevendo, né, as manifestações sobre o Fiat divino, porque os atos na divina vontade são principalmente em relação a realizar a vontade de Deus, que é o reino da divina vontade no meio das criaturas. Então, o que Deus quer? É simples assim. Deus quer que a divina vontade reine no meio das criaturas. Então, tudo que se concerne à divina vontade é o que você tem que fazer. O resto é resto. O resto é resto, né? O resto vai servir como um banquinho, né? O resto vai servir como um meio para a divina vontade iluminar os conhecimentos que você está lendo. Então, tem que entender assim. É o que Jesus está falando. Então, esses atos são concernentes à divulgação do livro do céu e ao estudo do livro do céu. A tudo que você for fazer que vai iluminar o conhecimento do livro do céu, da divina vontade, entender a divina vontade, os atos divinos, né, da vida divina e os efeitos da divina vontade, seja o que for que você tiver ainda, né, namorando aí, né, está ainda nesse processo de efeitos, né, como eu já acabei de dizer na escola agora. Então, ó, como estarei contente ao ver que a pequena filha de meu querer me deu como presente os tantos sóis de seus atos. E eu, por correspondência, te darei a graça de duplicar estes sóis dos seus atos feitos em minha vontade, para lhe dar a oportunidade de me oferecer um presente mais belo e mais rico. E como é que é isso? A gente percebe que a Luísa, ano após ano, ela vai entendendo mais a divina vontade. Você vê que ela vai entendendo mais, vai explicando melhor, vai rezando melhor. Então, é esses sóis duplicados são os atos de uma compreensão maior, né, mais iluminada sobre a divina vontade. E aí os conhecimentos que ela escreve ano após ano vai sendo mais elaborados, né, mais caprichados, né. Depois ele adicionou: minha filha, cada manifestação que te fiz, então por isso que ele fala, cada manifestação que te fiz, né, que te fiz sobre a minha divina vontade, é como uma página da tua vida. Tá vendo? É uma página da vida da Luísa. Cada manifestaçãozinha, que daí ela vai viver em cima daquilo que, né? Porque ela está contando a vida dela na divina vontade. Então é uma página da vida dela, né? Então é uma página da sua vida. Se tu soubesse quantos bens encerram estas páginas, cada uma delas é uma corrente entre o céu e a terra, é um sol a mais que resplandecerá sobre a cabeça de todos, né? Que forem ler o livro do céu. Estas páginas serão porta-vozes da pátria celeste. Tá vendo? Muito grande isso aqui, do céu, gente. Né? O livro do céu é porta-voz, as páginas do livro do céu são porta-vozes da pátria celeste. São passos que faz no meu querer divino para se aproximar das criaturas. Que faz o meu querer divino para se aproximar das criaturas. Por isso, essas minhas manifestações sobre a minha vontade, como páginas de vida, formarão uma época que é para as futuras gerações, somos nós, nas quais lerão o reino do meu Fiat. Vamos ler o livro do céu, reinando, né, os conteúdos do livro do céu, reinando na vida da Luísa. Né? Então, vamos ler o reino do Fiat divino na vida da Luísa, onde está reinando a divina vontade, né, nos atos que ela faz, né? Como páginas de vida formarão uma época das futuras gerações nas quais lerão o reino do meu filho, os muitos passos que ele deu para vir no meio delas, através da Luísa e da vida dela, os novos direitos que ele lhes deu para trazê-los de volta ao seu reino. Minhas manifestações são decretos
e só me movo a manifestar um conhecimento quando quero dar aquele bem que eu manifesto. Por isso, tudo que te disse acerca da minha divina vontade, tudo, não é só, né? Esses dias uma menina perguntou para mim, eu ouvi um vídeo em que falaram que o livro do céu, do volume 1 até o volume 10, não é tão importante, que a gente já tem que pular para o 11. Eu falei, não, todos são importantes, o livro do céu inteiro é importante. Todos são importantes. Tem nenhum trecho do livro do céu que não seja hiper, super, mega importante para poder entender a divina vontade, né? É muito sério. Então, minhas manifestações são decretos e só me movo a manifestar um conhecimento quando quero dar aquele bem que eu manifesto. Por isso, tudo que te disse acerca da minha divina vontade são capitais divinos. Então, por exemplo, eu falando hoje sobre a cruz, falando hoje sobre trechos sobre a cruz, então eu tomo posse dessas verdades da cruz e eu falo sobre elas, explicando essa purgação, o sacramento da cruz, que é batismo, né, que a cruz é fonte batismal. Explico isso porque eu tomei posse dessas manifestações como minha vida. Então hoje eu falo disso, entendo isso, vivo isso, explico isso, né? Por isso tudo que te disse acerca da minha divina vontade são capitais divinos que coloquei fora, assim que serão as páginas mais belas da tua vida, que encerrarão a longa história da minha vontade. E entrelaçando a história do mundo, né, as coisas que acontecem no mundo, na vida das pessoas, você vê a cruz na vida das pessoas, purgando as atitudes das pessoas, né, os pecados, as desordens, né, oferecendo a oportunidade da pessoa se arrepender e blá blá blá, né, conforme a gente vai vendo, é um exemplo, né? E entrelaçando a história do mundo, formarão a época mais bela de todos os séculos. Depois disso, estava pensando na dor amarga que sofreu o menino Jesus na circuncisão. Apenas 8 dias de nascido submete-se a um corte tão doloroso, né? E Jesus, movendo-se em meu interior, disse: Minha filha, na primeira época da sua vida, Adão, pecando, ele feriu a sua alma. Ele feriu a sua alma por onde saiu minha divina vontade. Então, olha lá. Cortou a alma dele, aí saiu a divina vontade da alma de Adão. Olha que interessante, né? Saiu fora. E por onde aí entrou as trevas, as misérias, as fraquezas que formaram a traça a todos os bens do homem. Imagina, como que a vontade humana é uma traça, traz fraqueza. Como que a vontade humana entrou no lugar da divina vontade e aí se tornou uma traça que destrói os bens do homem? Porque a vontade humana fica colocando dúvida, desconfiança. Ah, não é assim não. É desse jeito. Ah, é daquele jeito. E não sei o que lá. Aí traça. Aí o homem esquece da vontade divina, esquece das verdades, esquece da luz que chegou nele, a inspiração, e joga fora. Ingrato. Não se aproveita daquela inspiração que foi dada por Deus, né? Entendeu? É ingrato, isola os bens que acontecem ao redor dele. Vem uma pessoa e fala para ele assim, um conselho: Adão, depois de pecado, depois que ele já pecou, Adão, né, se tivesse pessoas perto dele, né? Né? Porque naquela época lá era só pouca gente. Mas imagina assim, Adão, faça isso aqui é melhor fazer. Que melhor o quê? Vou fazer do meu jeito. O meu jeito é melhor. E aí ele faz do jeito dele, aí a traça corroeu aquele conselho que foi dado por Deus através daquela pessoa. Então muitas vezes Deus manda luzes e a gente manda, né, a pessoa pastar, né? Não ignora as verdades que são dadas. Eu mesmo, quantas vezes eu já dei aulas aqui e falei dicas e dicas e dicas e ninguém seguiu. Ninguém seguiu. Ninguém. Quase ninguém seguiu as dicas que eu dei. Ignoraram totalmente as coisas que eu falei. Ninguém meditou a escola da divina vontade, ninguém comentou as luzes que eu tinha feito, várias vezes, várias vezes. E deixou morrer a escola da divina vontade. Deixa morrer. Fazer o quê, né? Jesus tem misericórdia, fazer o quê? Assim, se bens têm sem minha divina vontade, se acaso os têm, são bens pisados, podres, sem substância, portanto sem força e sem valor. Assim, se bens têm sem a minha divina vontade, se aparece algum bem, se acaso os tem, são bens pisados, podres, sem substância, portanto sem força e sem valor. E eu que o amo tanto nos primeiros dias da minha vida, aqui embaixo quis submeter-me à circuncisão, sofrendo um corte duríssimo, que me arrancou as lágrimas infantis. E nesta ferida, eu abri as portas à vontade humana para as fazer reentrar de novo na minha, olha só.
para poder a vontade humana reentrar na divina vontade. Olha que interessante. A fim de que a minha ferida curasse a ferida da vontade humana e encerrasse de novo o meu fiat divino nela, que lhe teria tirado a traça. Então, assim, é uma ferida que saiu a vontade divina do Adão. E aí Jesus já veio com a vontade divina nele. E aí ele abriu a ferida para que nós entrássemos com a nossa vontade humana nele. Olha que diferente, né? Que lhe teria tirado a traça, as misérias, a fraqueza, as trevas, em virtude do meu Filho onipotente. Todos os seus bens ficariam refeitos e restabelecidos. Filha, desde que fui concebido e desde os primeiros dias de meu nascimento, eu me ocupava do reino de minha divina vontade e em como colocá-lo a salvo no meio das criaturas. Meus suspiros, minhas lágrimas, meus soluços repetidos, minhas penas, tudo era dirigido a restabelecer o reino do meu Filho sobre a terra. Então, tudo ele se ocupava do reino da divina vontade. A vida de Jesus é muito importante para a gente entender o que ele fez para poder restabelecer em nós o reino da divina vontade. Todas essas lágrimas, suspiros, não é para a gente ficar clamando, lágrimas de Jesus caiam sobre mim, não é isso. É entender o motivo, né, de sofrimentos de Jesus, né? E aí a gente vê o que eu estou fazendo que pode causar em Jesus uma lágrima. É isso que é assim que funciona, não é do jeito, né, ficar pedindo, rezando, lágrimas de Jesus caem sobre mim. Isso, aquilo lá, isso, aquilo lá. Cuidado, gente. Para de ser viciado no catolicismo do jeito, né, que a gente está acostumado. Filha, desde que fui concebido e desde os primeiros dias do meu nascimento, eu me ocupava do reino da minha divina vontade e em como colocá-la salvo no meio das criaturas, meus suspiros, minhas lágrimas, meus soluços repetidos. Então a gente tem que ir lá na vida de Jesus e lembrar, né, do que ele fazia, né, e pedir para ele, né, ver na nossa vida o que nós estamos, né, atrapalhando Jesus, né, de reinar em nós. A sua palavra de fazer efeito em nós, né? Minhas penas, tudo era dirigido a restabelecer o reino do meu Filho divino sobre a terra, porque sabia que por quantos bens lhe havia dado, o homem não teria sido jamais feliz, nem possuído plenitude de bens e de santidade, e nem com a divisa de sua criação, que o constitui rei e dominador, mas sim que é sempre o homem servo, débil, miserável. As coisas que Jesus deu, todos os bens que a gente tem da criação, eram para transformar a gente em rei e dominadores. Mas nós somos servos, escravos das criaturas, servos, escravos das coisas materiais, né? A gente fica servo, escravo, em vez de usar os bens para o nosso, para nos servirem, né? A gente que serve as coisas, né? O homem é sempre servo, débil e miserável. Em troca, com minha divina vontade, e ao fazê-la reinar no meio deles, lhe teria dado de um só golpe de fortuna todos os bens, sua morada real e o seu domínio perdido sobre as coisas, né? Passaram-se quase 20 séculos e não cessei. Meus suspiros duram ainda, e se tantos conhecimentos de minha divina vontade te manifestei, não são outra coisa que minhas lágrimas falantes e os caracteres indeléveis de minhas penas e suspiros, que formando palavras se manifestam a ti, para fazer-te colocar no papel, né, nos escritos, com os modos mais ternos e convincentes, o que concerne ao meu querer, né, que os atos dela vão trazer elementos de experiências dela, de perguntas dela, que são cada vez mais profundas, são mais cada vez mais têm conhecimento, entendimento, né? E se tornam convincentes ao que concerne ao meu querer divino e como quer reinar, assim no céu como na terra. Assim que nossa parte divina decidiu com decretos incansáveis e imbatíveis que nossa divina vontade venha reinar sobre a terra. E não há quem nos impeça, ninguém vai impedir. E como sinal disto, enviamos do céu o exército de seus conhecimentos. Se isto não fosse, não valeria a pena pôr em risco tantos valores de uma vontade divina, e assim como por tantos séculos estiverem escondidos ao homem, assim poderiam continuar, né, ficar escondidos. Então não valeria a pena mandar os conhecimentos, né, se a gente não fosse ser capaz de entendê-los, entendeu? Agora esperamos a parte das criaturas que demoram ainda em decidir-se, especialmente aqueles que diferem, né, que ficam se diferenciando. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer uma edição crítica do livro do céu? Ah, não, vamos fazer vídeos explicando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ela que diferem em ocupar-se em fazer conhecidos os segredos do meu querer. Então eles não sabem como fazer,
Ah, como que nós vamos divulgar esses livros? Como nós vamos fazer a tradução deles? Como... E fico até hoje, estou até hoje, né, nessa vida. Ah lá, os segredos do meu querer divino e o grande bem de seus conhecimentos. Ah, vontade humana, como me és ingrata. Espero tua decisão para nos dar o beijo e dar-te o reino que te preparei e você ainda é indiferente. Até hoje. A igreja está assim. Minha filha, rogai, e por tua parte não ponhas nenhum obstáculo a um bem tão grande, que será o desabafo maior de nosso amor. Graças a Deus, pelo menos os padres deixaram o livro do céu disponível para a gente poder traduzir, né? Graças a Deus, tem essas traduções aí, mesmo assim, do jeito assim que muita gente não concorda nelas, não gosta, mas dá para a gente entender. Graças a Deus, isso é um milagre que aconteceu, menos mal. É Deus mesmo que passou na frente, né? Então a gente só tem que agradecer a Deus por isso. E buscar viver isso de verdade, né? Eu quero ajudar vocês de todo o meu coração. Mas eu vejo a dureza do coração ainda existe, a dificuldade, o orgulho, a falta de humildade, o apego, o conforto de não ser exposto, de não sofrer, de não se humilhar, de não fazer a aniquilação de si mesmo. É tanta coisinha que ainda não são capazes de fazer. Mas eu creio que a gente vai seguir, né, Jesus? Vamos continuar, né, Jesus? Não vamos desistir, né, Jesus? Com fé e coragem chega lá, né, Jesus? Deus abençoe a todos. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, páginas de sua vida que formarão uma época. Presente do ano novo que Jesus quer. Circuncisão. Decisão por parte de Deus e espera a decisão por parte das criaturas. Então, aí a Luísa fala, né, que estava pensando no que ela poderia oferecer de presente de ano novo para Jesus. E ela, né, pensou, então, bom, eu vou dar minha vontade humana novamente para ele, né? Fazer tipo uma renovação, né? Eu vou colocar como um banco a seus pés, né? Só que aí Jesus vai e vai falar com ela que já é dele, né? Minha filha, tua vontade já é minha. Tu já não és dona dela mais, né? E aí ele fala, ela já está como um banco para mim. Então ele já tem a vontade dela para domínio dele, como um banco para ele, como ele fala, como um brinquedo em minhas mãos, ou seja, para me usar como eu desejar, à minha disposição. Né? E ele vai falar, quer saber o que gostaria como presente nesse dia? Todos os seus atos que fez nesse ano, em minha divina vontade. Esses atos serão tantos sóis que porás ao meu redor. E eu, como estarei contente ao ver que a pequena filha do meu querer divino me deu como presente os tantos sóis de seus atos. E eu, por correspondência, te darei a graça de duplicar esses sóis de seus atos feitos em meu querer, para lhe dar a oportunidade de me oferecer um presente mais belo e mais rico. Então, o presente que ele quer são os conhecimentos, né? São realmente a vida da pessoa, né? Na divina vontade, que é justamente o conhecimento. É a pessoa se ocupar desses conhecimentos e divulgar isso. Então, aí estava falando na meditação, né? Que na criatura, se a divina vontade ela tem o domínio da criatura, já é dele, né? Ele tem liberdade total, então ele tem essa vontade humana como o banquinho dele mesmo, como o brinquedo nas mãos dele, que ele pode usar como quiser, ele pode fazer o que ele quiser, que essa pessoa não vai voltar atrás, que essa pessoa realmente foi uma decisão verdadeira, ela realmente se decidiu por ele mesmo, né? É uma decisão assim, clara, né? Que a pessoa não quer voltar atrás, então ele tem liberdade de usar da vontade dela, de usar dela, da vida dela, como ele quiser, porque ela aceita a exposição, ela aceita a correção, ela aceita a justiça de Deus, ela aceita, ela aprende com os próprios erros, né? Ela dá liberdade para Jesus fazer o que ele quiser. Então, ele pode pegar ela de exemplo. Quantas vezes, né, ele fala assim, eu peguei essa pessoa como bode expiatório, não tem outra palavra que eu esqueci, né? Mas eu usei essa pessoa assim como um laboratório meu mesmo para me ensinar uma coisa. E a pessoa não tem apego a si mesma, né? A sua própria imagem. Por quê? Porque ela
já não é dona de si mesma para ficar com graça. Ela sabe que quem domina sobre ela é Deus, né? E ele pode fazer o que ele bem entender. E ele tem toda a liberdade para usar dela como ele desejar. Então ele se serve dela do jeito que ele quiser. Então ele já tem o domínio total. Então o que, que ele vai querer dela? Continuar nos conhecimentos e de falar desses conhecimentos, continuar os atos que é de divulgar a divina vontade, que é de cada vez mais, né, desenvolver esses conhecimentos mesmo, né, e correspondendo a Deus. É o que ele vai querer dela. Porque cada entendimento maior que ela tiver, são mais sóis ainda, né, que são duplicados. Esse duplicar é cada vez que ela lê e tem um novo conhecimento daquilo, ou seja, cada vez mais ela crescer nos conhecimentos, no entendimento das luzes e ter mais o que falar ainda sobre aquilo. Então, quanto mais ela conhecer, quanto mais ela falar disso, quanto mais ela desenvolver isso, e ensinar e passar adiante, doar esses conhecimentos, é o que vai dar alegria para ele, é o que vai realmente ser o presente que ele deseja, né? E a vontade humana dela, fica tudo sobre o domínio de Deus, tudo dela fica sobre o domínio de Deus, né? Agora, quando ele não tem essa liberdade na criatura, quando ele não tem o pleno domínio nela, aí ele fica atado, aí fala, né, que Deus fica aprisionado em si mesmo, porque não tem, e não sente assim que ela ainda não me deu tudo, então eu não posso usar como banco essa situação da vida dela ainda. Eu não posso, porque ela não me dá, né? Porque ela não me dá, ela tem reservas dentro dela. Ela tem vergonha, ela tem coisas que ela guarda, tem coisas que ela esconde, ela não me deixa dominar sobre tudo, tem coisas que ela retém. Então, não tem plena liberdade, não tem domínio se a criatura não dá, porque aqui está falando no título, né? Que decisão por parte de Deus já está dado, a vontade dele, a decisão por parte dele já foi dada, mas ele espera a decisão por parte das criaturas, porque tem que ter a correspondência também da criatura. Não é uma coisa que é só Deus que faz, que fala assim, e a criatura não faz nada, e a criatura não corresponde. A criatura tem que ter interesse, ela tem que ter esse amor, ela tem que querer, ela tem que fazer parte, né? Ela tem que dar atenção dela, ela tem que se dedicar. Então, precisa da correspondência da criatura, precisa dela entender a responsabilidade que é isso, né? Ela precisa tomar consciência, né? Não é uma coisa assim, que Deus faça por mim, é, que Deus faça eu entender sozinha, que quando Ele quiser, Ele faz eu entender sem a criatura buscar, sem a criatura estudar, sem a criatura se dedicar, sem a criatura se doar. Não vai acontecer nada, né? Não é desse jeito. Ele coloca o chão, mas a pessoa tem que se dispor a pisar, tem que dar os passos, né? A criatura, porque ele estava falando disso, né? Que a criatura, ela precisa provar para Deus que ela quer, entende? Precisa provar para Deus que ela quer. Deus já provou para nós que Ele quer, né? Não é à toa tudo que Ele fez e trazer a Luísa e trazer esses escritos, né? E trazer que Ele fala, né? Que são as caracteres do céu, que é a linguagem do céu celestial, que esses conhecimentos são os porta-vozes da pátria celestial. Então Ele trouxe esses capitais divinos, trouxe todos esses bens. Então tudo que Ele pôde fazer, Ele faz e faz muito mais. Ele sempre está fazendo mais. Então a misericórdia incrível, né? Uma paciência invencível, que está sempre buscando novos estratagemas de fazer de tudo para que a gente entenda. Mas é aquilo, que não pode jogar os bens também aos porcos. Então, assim, tem que ter o interesse da criatura mesmo, tem que ter a disposição da criatura, né? Tem que ter a procura dela. Tem que ela querer também dar essa liberdade para Deus, não ficar se escondendo. Então, tem que ter essa ação de resposta da criatura, porque é assim que Ele fez a nossa vida, a gente não é assim. Ele age na ordem das coisas, como foi falado sobre a justiça. Ele age na ordem das coisas. Não é uma coisa assim, eu faço tudo sozinho, intervenho sozinho, faz esses escritos serem conhecidos sem precisar de pessoas para falar disso, sem precisar de pessoas para postar na internet. Fala você mesmo, faz todo mundo entender isso automático, de uma forma que passe e interfere em toda a ordem das coisas. Não é desse jeito. Deus age dentro dessa ordem das coisas que existem ao nosso redor e passa pelo homem. Ele pede o homem para pôr as mãos no arado, né? O homem para trabalhar. Usa do homem, usa desse canal humano, né?
É assim que ele fez a linguagem do céu ser escrita. Não era só simplesmente passar pela cabeça da Luísa e ia passar pela cabeça de todas as gerações, não. A Luísa pegou um meio material, um papel, pegou a caneta e escreveu. Então fez na simplicidade que o ser humano faz quando tem um pensamento na mente. E esse pensamento, para se materializar, tem que pegar um caderno rápido e anotar o que ela sabe, o que ela tem. Então é assim que ele trouxe essa linguagem, né? É assim que ele trouxe nessa simplicidade de ter a escrita, de ter a palavra. E não é só uma palavra somente, é o próprio Deus, né? Ele é o verbo, Jesus é o verbo. Então, é assim que ele age com a disposição da criatura. E se a Luísa não desse a liberdade para ele, ter o pleno domínio de escrever tudo, se ela quisesse a parte da minha vida, eu não vou falar, não quero expor. Eu não quero expor o que se passa comigo e com Jesus. Meu Deus do céu, ele não teria a liberdade que ele tem, né? Então, e tudo que ela sente, que ela passa, as repugnâncias, serve de banco para ele. Serve para que a criatura sempre se veja nada mesmo, para que nunca se ensoberbeça, nunca se veja perfeita, nunca se veja capaz. Essa incapacidade que ela sente de descrever tudo é a pequenez que ela está sentindo, mas que Deus usa dessa pequenez para trazer aquele conhecimento. Às vezes, traz a nossa pequenez também, às vezes a gente não tem a linguagem, não tem uma linguagem assim, é a nossa linguagem mesmo, é a nossa forma de falar mesmo, né? Mas ele se apropria de nós pequenos mesmo, da nossa pequenez mesmo, ele se senta em cima disso, né? E fala, opa, eu domino sobre isso aí. Vem me dizer que essa sua pequenez é limitação para mim agir, não. Eu sirvo de banco para mim usar, porque é nessa pequenez que eu quero agir. Para mim é muito mais grande, para Deus é muito mais grande ele agir na pequenez, né? Ele se restringir dentro do ser humano do que ele fazer coisas grandes fora outros universos, criar outras coisas. Para ele, porque tem que investir muito, usar todo um poder dele muito grande para usar da criatura, que é tão limitada, que tem tantas barreiras de distração, né? De coisas, e ele conseguir dominar, conseguir a atenção de uma criatura e morar nela e agir nela, para ele isso é muito mais incrível, é muito mais importante, é o que realmente glorifica ele. O presente para Jesus é ele poder reinar, ele poder ter domínio de uma vontade humana, ter alguém dando toda a atenção para ele. Então, o maior presente nele é poder atuar nessa criatura e fazer os atos nela, né? Que é justamente, né, depositar esses bens, esses conhecimentos e ela viver esses conhecimentos encarnados dentro dela e ser vida dentro dela e ela falar disso para os outros. Então, é o maior ato que se pode dar para ele. É o que duplica a glória dele, é o que glorifica ele mesmo, né? Então, agora, quando a vontade humana não deixa, ele fica de mãos atadas, né? Ele fica de mãos atadas. Então, o que que ele quer? O que que vai dar para ele essa liberdade toda? É as manifestações desse conhecimento, é a gente partilhar, é a gente divulgar, é a gente fazer a vontade de Deus, é a gente falar, é a gente fazer, viver tudo aquilo que se refere à divina vontade. É justamente esses conhecimentos e essas partilhas. É justamente isso, a gente viver isso, precisa viver isso, né? E as outras coisas da nossa vida servem de banco para iluminar o que estamos lendo, que é justamente para encarnar esses conhecimentos. A vida, a nossa vida não é por ela que a gente vive, não é pelas coisas fora que a gente vive, não é o mais importante. O mais importante é esses conhecimentos da divina vontade. É a divina vontade, é esses conhecimentos e essas partilhas. Desenvolver essas partilhas é a coisa mais importante. Falar da divina vontade, fazê-la ser conhecida é a coisa mais importante. E quando a gente tem que fazer as outras coisas da vida, isso vai servir também para trazer mais compreensão dessas verdades. Para a gente ter mais elementos ainda para manifestar essas verdades. Então, vai servir como um banco para nós também, entende? Um banco também para nós, porque através das situações o Senhor sempre nos ensina mais, confirma, né? Ilumina esses conhecimentos que Ele está dando. Então, aí vamos ver aqui. Quer saber o que gostaria como presente nesse dia? Todos os seus atos que fez nesse ano, em minha divina vontade. Esses atos serão tanto sóis que porás ao meu redor. E eu, ó, como estarei contente ao ver que a pequena filha de meu querido divino me deu como presente
os tantos sóis de seus atos. E eu, por correspondência, te darei a graça de duplicar esses sóis de seus atos feitos em meu querer. Isso é o Senhor que dá, mas é pela correspondência da criatura que ele dá, porque ele vê que ela tem interesse de entender, de corresponder cada vez mais. Tipo assim, por que ele sente que realmente recebeu esse presente? Porque não fica em vão. Tudo que ele falou de luz, de conhecimento para ela, ela põe em prática, ela medita, ela dá atenção para aquilo e os atos dela são gerados a partir dessas luzes, dessas compreensão, porque se ela, não sei lá, não sabe, pensa errado em alguma situação, aí Jesus ilumina, dando conhecimento para ela do que ele quer para ela, e ela passa a agir com aquela forma, com aquele pensamento, com aquela advinda daquela luz que ele deu, e ela passa a viver assim, então ele está se sentindo presente, tá? E realmente está recebendo presente só aí. Não é só quando ele faz conhecer a vontade dele, mas quando ele vê a criatura dando atenção, colocando em prática. Se a criatura ouvir, mas não ouvir, até achar bonito, ai que lindo, maravilhoso, mas de passar, entrar no ouvido e sair no outro, não tem retorno verdadeiro. O retorno é verdadeiro quando é vida, quando realmente aquilo não passa desapercebido, quando aquilo se transforma em atos concretos. Aquele entendimento se tornou ato, ou seja, ela agiu conforme aquilo que ela aprendeu. Entende? Aí sim ele viu, nossa, ela está correspondendo, ela está entendendo de verdade, ela está pondo na vida dela. Ela está agindo diferente. A partir do momento que ela aprendeu isso, ela está fazendo desse jeito que eu ensinei. Então, ela virou ato. Aí ele vendo que a criatura está caminhando, está entendendo, está correspondendo, ele vai e por correspondência dá mais graças, ou seja, ciência, né? Para ela compreender mais ainda aquela luz, para que ela tenha mais ainda o que falar sobre. E assim vai desenvolvendo. Mas essa ciência, essas graças, essa compreensão é de acordo com a constância da criatura, né? Que ele vai vendo assim, olha, ela não está de brincadeira. Ela está entendendo, ela está prestando atenção no que eu estou falando, não está passando desapercebido, né? Então é isso que ele quer de nós, que ele estava falando, né? Muita coisa que ele fala, né, que falou na escola, muitos exemplos, né? Muita coisa para iluminar a nossa vida, justamente para a gente ter os atos corretos, né, em direção, passa desapercebido. Então, ele vendo isso, não pode abrir mais graças, né, de entendimento, de luzes, porque vê que a pessoa não está aberta, não está atenta. Então, ele não sente, assim, liberdade total nela, né? Porque a liberdade é justamente isso, né? Ele derrama, a criatura corresponde. Ele derrama, a criatura corresponde. Ele derrama mais entendimento e a criatura fala daquilo. Ele derrama e a criatura pega a mensagem, capta a mensagem e fala dela. Ele derrama mais luzes e a criatura fala dela. Então, como que Jesus se sente correspondido? Não vai se sentir correspondido se tudo que ele ensina, através dos vídeos, através das mensagens colocadas no grupo, através das luzes, não passar desapercebido por nós. A gente não falar assim, colocar as outras coisas que são banco, mais importante, como se fossem os atos. Não, Senhor, é mais importante eu cuidar do banco agora. É mais importante agora. Depois eu dou atenção ao que o Senhor está falando, porque eu tenho esse problema para resolver, essa coisa humana para resolver. E depois eu dou atenção ao que o Senhor está falando. Então, aí ele não tem a alegria da correspondência da criatura. Ele não pode dar as graças para duplicar esses sóis, ou seja, para a criatura também ter mais coisa para falar em cima daquilo que ele está falando. Por quê? Porque ela não tem interesse, porque ela tá entendendo, ela tá indo lá de novo pegar o banquinho que é para Jesus cuidar e ela querendo cuidar, né? Então é muito sério, é muito sério. Deixa eu ver o que mais dá para falar aqui, né? Minha filha, cada manifestação que te fiz sobre minha divina vontade é como uma página de tua vida. E se tu soubesses quantos bens em si é o novo livro do céu, né? Sendo escrito na vida da pessoa. Porque quando a gente está lendo o livro do céu, a gente está vendo o livro do céu reinando na vida da Luísa, quando está sendo falado na meditação. A gente não está só conhecendo um conhecimento sem ter um exemplo de alguém que ele reina. A gente não está vendo conhecimento, a gente está recebendo esse conhecimento do livro do céu, tendo uma criatura em que ele que está vivendo isso. Ou seja, está chegando dentro de um canal humano. Não é que veio do céu direto do céu, passou pela via humana, passou pela Luísa, passou por uma vida,
uma vida humana que viveu isso e que está colocando isso, expondo isso também nos escritos. Por isso que não pode ignorar a vida da Luísa, não pode falar assim que o volume 1 não tem nada para aprender, né? Que é mais a Luísa, não tem dessa, não tem dessa. Ao contrário, né? Quando fala que nós somos as mariposas para ficar no muro, né? Que é a vida da Luísa, porque realmente a gente ali tem informações, os exemplos para que a gente também morra para os pensamentos, que também nós temos desculpas, tantas coisas que a gente tem, que ela tinha e nós também, e que tem que morrer para isso. Então ali tem os elementos para a gente entender toda a purificação, né? Tudo, como que Deus trabalha. Então tem tanta coisa. E Jesus falava assim para Luísa, não tem como não pôr a sua parte, senão seria como falar de um rei sem o reino dele. Aí como que vai provar que esse rei é bom se não tem exemplo de um lugar onde está reinando e que está sendo bom? Entendeu? Então a mesma coisa com a gente precisa falar desses conhecimentos trazendo a nossa vida também, não eliminando a nossa vida, por quê? Porque é na nossa vida que ele escreve isso. Essas verdades não é pra gente falar como se fosse a gente estivesse lendo a página da vida de alguém, né, fora, uma historinha, não. É para também ser escrito na nossa vida, na nossa vida também, cada ato de compreensão nosso é uma nova página que está sendo feita. Cada conhecimento, né? Cada dia que a gente vive na divina vontade é uma nova página que também está sendo escrita, como uma nova página de nossa vida também, né? E se tu soubesses quantos bens encerra estas páginas, cada uma delas é uma corrente entre céu e terra. Isso é muito grande, né? Porque é uma ligação que está sendo feita, né? É um canal, né? Onde vem de Deus para nós, né? Vem direto de Deus para nós. Aqui, olha só, cada uma delas é uma corrente entre o céu e a terra. É um sol a mais que resplandecerá sobre a cabeça de todos. Então, tudo que a gente também fala, tá? Porque a gente não escreve no papel, não precisa. Tem os meios para falar mais rápido, né? Que é falando, gravando no celular, né? E mandando. E cada manifestação dessa é sol que resplandecerá sobre a cabeça de todos, sobre os ouvidos dos outros que vão ouvir. Serão porta-vozes, ó, essas páginas, então, esse meio, né, que a gente usa do celular, da gravação, de gravar a voz, enfim, serão porta-vozes da pátria celestial. Então, nós tornamos esses porta-vozes da pátria celestial. São passos que faz meu querer divino para se aproximar das criaturas. Então, isso para ele é o ato mais importante, entende? É aquilo que, quando a Luísa estava oferecendo sol e estrela, não estava entendendo, eu quero os homens. Então, ela trabalhar em prol da divina vontade de ser conhecida e chegar aos outros seres humanos é a coisa mais preciosa, né? Nela, através dela, ela escrevendo, isso sendo divulgado, isso sendo mensagens, né, decodificadas, colocadas no papel para que outras gerações pudessem chegar e ler e falar disso, e a gente falar sobre isso, e a gente fazer esses conteúdos chegar até os outros pelos meios que Deus nos dá, é a coisa mais preciosa que existe. Essas manifestações são os atos que Ele deseja de nós. Então é a coisa mais preciosa, tá? Por isso essas minhas manifestações sobre o meu querer, como páginas de vida, formarão a época para as futuras gerações. Que somos nós que estamos lendo, nas quais lerão o reino de meu Fiat. Olha que interessante. Na quais lerão sobre o meu Fiat, não, o reino de meu Fiat, ou seja, entendendo já como ela reina. Por quê? Porque a Luísa é o reino na criatura. Então nós temos o reino na criatura, sendo a Luísa. Então quando a gente também está falando e divulgando, a gente não está falando de uma coisa que ainda está para vir, que não está acontecendo, a gente está falando do reino. O reino acontecer, o reino na criatura, né? Então é muito interessante isso. Minhas manifestações são decretos e só me movo a manifestar um conhecimento quando quero dar aquele bem que manifesto. Por isso, tudo que te disse acerca da minha divina vontade são capitais divinos que coloquei fora, assim que serão as páginas mais belas de tua vida. Então, são capitais divinos, é um investimento que ele está fazendo. Os conhecimentos são capitais divinos, né? Uma vez Jesus falou assim, que é como se cada um de nós recebesse um cartão, sabe? O cartão de débito. Aí esse cartão vai enchendo lá de capital, que são os conhecimentos, né? Vai enchendo esse cartão de crédito, né, de débito, que são os conhecimentos que vão sendo colocados, né? Então,
a gente precisa estar com essa conta cheia, né? Ou seja, não pode ignorar, porque perde muita graça se não dá atenção. E esses capitais, é igual Jesus está falando, quando a gente faz, gente, desculpa, não tem como evitar o barulho, vai ser assim mesmo, tá? Não tem jeito. Não tem como esperar também, tá? Vai demorar. Então, esses capitais, esses conhecimentos, se torna capitais se você toma posse, porque quando ele manifesta conhecimento é porque ele quer dar. Então, quando ele te dá uma luz, um entendimento de uma coisa e você entende e passa a viver pensando aquilo, vivendo conforme aquele conhecimento, é um capital a mais. Cada conhecimento manifestado, né? Por isso, tudo o que te disse acerca de minha vontade são capitais divinos que coloquei fora. Tá vendo? Assim que serão as páginas mais belas da tua vida. Então, a coisa mais preciosa que você está vivendo aqui agora é conhecer a divina vontade, que encerrarão a longa história da minha vontade, entrelaçando a história do mundo, formarão a época mais bela de todos os séculos. Entrelaçando a história do mundo, não ignora nada. Tudo formou caminho para chegar essa divina vontade que sempre existiu, né? Mas ela não podia, estava sem poder se dar às criaturas, entendeu? Então é muito incrível isso. Aí depois ela estava pensando na dor da circuncisão, né? Naquele sacrifício de Jesus. E ter passado por aquele corte. Aí ele vai falar do significado desse corte. Na época da sua vida, o Adão, pecando, ele feriu a sua alma, então ele causou um corte nele, né? Por onde saiu minha divina vontade. Então foi uma ruptura que aconteceu, um corte. E ele saiu da vontade de Deus, né? E com essa abertura que ele deu para o humano, né? Olha o que aconteceu. Aí veio todas as trevas, as misérias, as fraquezas, e formou traça a todos os bens do homem, que são os conhecimentos de Deus, que é as informações divinas, as inspirações, porque o ser humano preferiu as traças, as suas opiniões, as suas ideias. Deus ilumina e ele quer fazer diferente. Deus fala de um jeito mais simples para ele resolver uma coisa, ou usa de alguém para falar e ele quer fazer diferente, ele quer seguir a própria cabeça. Deus dá um monte de luzes, de exemplos para iluminar a vida dele, que é justamente quando você está ouvindo a divina vontade na escola e você está vendo a Aline contar da vida dela, você está vendo o reino. Você não está vendo alguém falar da sua vida humana, não é isso, né? Você está vendo o reino sendo contado, ou seja, como que é o reino da divina vontade na criatura. Então ele está te dando informações incríveis, luzes que ele está nos dando. Isso, aí essa pessoa pensa, isso não tem nada a ver comigo, isso aí que está falando, eu não vivo nada parecido, e não presta atenção. E se a gente prefere ignorar, ou então prefere ficar só com aquilo que a gente gosta de ouvir, que às vezes quando a gente ouve uma coisa que gosta mais, as outras coisas a gente ignora, a gente tende a gostar mais de uma informação que talvez a gente encontrou nela uma coisa mais parecida com a nossa vida, né? E aí as outras coisas a gente meio que ignora, não pode, não é assim, não é assim, entendeu? Então aí vem essas trevas, essas misérias, essas fraquezas, porque fica ouvindo a si mesmo e não sabe o que fazer. Mas por quê? Perdeu muitas luzes, muito entendimento que Deus deu, muitas dicas que Deus deu e passou desapercebido. Então é muito sério, né? Muito sério. Assim, se bens têm sem minha divina vontade, se acaso os têm, são bens pisados, meu Deus, podres, sem substância, portanto sem força e sem valor. Que são os bens que a pessoa pode ter o pensamento mais lindo que for. Pode ser um bem para ela, mas é podre, sem substância, sem força e sem valor. Não vai criar nada dentro dela, porque só a vontade divina cria. Só os conhecimentos dados por Deus cria na nossa alma, fortalece a gente, né? Então, aí ele fala que se submeteu à circuncisão sofrendo corte duríssimo, né? Que arrancou nele lágrimas, né? E feridas também, Nossa Senhora sofreu muito. Nesta ferida eu abri as portas à vontade humana, olha só. Ele abriu nele, porque por isso que Jesus é o caminho para a gente retornar. Ele abriu nele uma porta para que todos nós pudéssemos voltar, para fazer reentrar de novo na minha. Ou seja, ele na vontade dele, ele abriu nele esse espaço. Eu abri as portas à vontade humana para as fazer reentrar de novo na minha. Se por Adão saímos, por Jesus entramos, a fim de que a minha ferida curasse a ferida da vontade humana. Olha só. E encerrasse de novo o meu fiat divino nela, que lhe teria tirado a traça, ou seja, os pensamentos próprios, as misérias, as fraquezas, as trevas, em virtude de meu fiat
onipotente, todos os seus bens ficarão refeitos e estabelecidos. Meu Deus do céu. Então, é isso e o que ele quer de nós é conhecimento do que ele fez. Ele não quer, assim, uma contemplação fora. Ah, Jesus, e vou chorar por causa da sua circuncisão. Vou contemplar, né? Que essas lágrimas de Jesus, eu vou contemplar, chorar junto com Jesus. Não adianta para ele. Ele não quer isso. Ele quer que você entenda o que ele está fazendo. Tem valor se você entender, porque se você entender, você vai falar disso. Se você não entender, você só vai chorar, entendeu? Você só vai chorar, mas o que essa lágrima vai trazer? Você precisa falar para os outros do que ele fez. Como se você não entender? Então, você duplicar e contar para as pessoas o que ele fez, você falar do que ele fez, você fazer isso ser conhecido, isso realmente vai ter sentido. Senão, não tem sentido. Entendeu? Então, a gente não pode ignorar as luzes, porque aqui ele estava falando, né? Muitas vezes Deus manda luzes e ignoramos, as pessoas ignoram. Não comentam as luzes que foram dadas, né? Ficam surdos a elas, cegos a elas, né? Às vezes comentam o que gosta, né? Mas não comenta tudo, né? Ignoram as luzes dadas, as instruções dadas, porque essas luzes é tudo, são os exemplos dados, tudo falado, né? Aí você não pode falar assim, não tem nada a ver com a minha vida, não. Você vê que uma exposição de uma coisa feita, às vezes, uma pessoa que foi colocada ali como um banco, uma exposição, um atendimento, fala para um monte de gente que está passando por situações iguais e não fala, e ignora, e incomoda elas, e aí elas vão pensar, e quando vê, está passando pelo mesmo. Mas estava guardando aquela ferida, e tem que cortar. Você tem que deixar de se rasgar para sair isso tudo que foi colocado dentro de miséria, de dúvida, de traça, né? Tem que deixar-se ser rasgado também. Assim como Jesus se rasgou para abrir nele, né? Então ele quer que você também deixe ser rasgado para sair tudo, né? Para entrar o divino. Para entrar o divino tem que rasgar. Se você não permitir ser cortado, ser enxertado, se você não permitir que esse corte seja feito, você não vai viver esse novo que Deus quer, né? Então, Jesus abriu a ferida nele para entrar a nossa vontade humana nele, para nós entrarmos nele. Então, ele fez o caminho de volta nele, né? Então, a vida de Jesus é muito importante para a gente entender o que ele fez e o que podemos fazer também, né? De causar lágrima nele. A gente também entendeu o que fere Jesus. Por exemplo, ignorar o que ele fala. Ignorar o que ele fez. Não dar valor ao que ele fez. Entende? Não dar valor ao que ele fez. Não se importar, não ficar atento, né? Então a gente temos que ir na vida de Jesus e ver o que ele fez. Então, a vida de Jesus é porta, não só no que está falando, só assim, da gente de colocar a gente de novo lá, mas a vida dele é porta. Então, nele está tudo, concentrado todo o entendimento na vida dele. Então, nós temos que entrar por essa porta, ou seja, conhecer tudo o que ele fez, tudo o que ele fala, né? Dar atenção para tudo o que ele ensina. Então, é muito sério. E sem colocar empecilhos nenhum para fazer conhecer essas verdades, né? Como está falando aqui, são muitos empecilhos que se colocam, né? Ah, mas para divulgar a divina vontade, primeiro tem que ver isso, tem que revisar isso, tem que revisar aquilo, primeiro tem que fazer isso e tal. E quando eles pensam em tantas coisas, por quê? Porque não querem ouvir, às vezes, a inspiração divina, a luz divina tem um meio mais simples de fazer. Aí a pessoa, não, primeiro tem que caprichar, tem que fazer assim, 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 assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado primeiro, e tal, e não sei o que, e coloca muitas dificuldades para divulgar. Ou seja, ela prefere ouvir as traças, que é justamente a pessoa querer seguir a cabeça dela. E o que Jesus nos formou aqui para nunca fazer isso com ele, né? Tanto que ele usa dos meios mais simples, faz assim mesmo, não precisa, né? Igual a gente falou assim, né? Jesus não deixa eu preocupar informar, em fazer a divulgação e usar de outras formas. Por mais que venha ideias na minha mente, fazer isso, aquilo, eu me ocuparia muito tempo pensando nos meios de fazer, né? E aí ele ficaria
sem essa liberdade para falar. E eu falando, eu já pegando e gravando, eu já pegando no YouTube, entrando ao vivo e falando, é um meio assim mais rápido, é um meio mais assim que ele já desabafa logo, que dá desabafo para ele logo, que não, ele não se sente limitado. Então, quando a criatura pensa em muitas formas de fazer, em muito enfeite, em muita coisa, né? E coloca muitos empecilhos para divulgação, ele fica limitado, ele quer reinar nessa simplicidade. Então ele pede para a gente, usa o que você tem, usa logo, não fica esperando. Ah, eu vou falar da divina vontade quando eu tiver um celular bom, né? E fica esperando, é porque meu celular é ruim, eu tenho que gravar aos poucos, que a memória é ruim, entendeu? Não importa se você tem que pôr e depois já publicar e apagar. Mas usa o que você tem, tipo, não coloque empecilhos para Deus, não espere. Aí eu vou esperar ter as coisas mais melhores, o melhor equipamento para fazer a divulgação, né, para falar da divina vontade, né? Não, ele não quer isso, né? Ele não quer que o ser humano, né, às vezes ele dá sugestões simples de como a pessoa pode fazer uma coisa e a pessoa fica arrumando desculpas, né, para fazer. Então a gente não pode pôr essas desculpas, porque senão aí vai causar as lágrimas dele, né? Justamente que é não dar valor ao que ele fez, né? E não dar desabafo para ele, que é falar dessas verdades. É o maior presente que ele pode receber, né? E eu que amo tanto as criaturas nos primeiros dias da minha vida aqui embaixo, que submetei-me à circuncisão, sofrendo um corte duríssimo, que me arrancou as lágrimas infantis, e nesta ferida eu abri as portas à vontade humana, para as fazer reentrar de novo na minha, a fim de que a minha ferida curasse a ferida da vontade humana, e encerrasse de novo o meu fiat divino nela, que lhe teria tirado atrás as misérias, as fraquezas, as trevas. Ou seja, entrar em Jesus, a abertura que Jesus deu foi conhecimento, né? O que vai curar as traças, as misérias, as fraquezas, as trevas em nós? Conhecimento. Ouvir dele mesmo, né? Ele, aprender dele. É o que vai tirar isso. Então, essa abertura é a comunicação que está sendo feita. Que ele trazer todos esses livros. Entende? Essa abertura, ele abriu a vida dele. Ou seja, se expôs, ele abriu-se, né? Dando para nós esse entendimento. Abriu essa comunicação através dele. Então, ele fala, quem me conhece vê o Pai. Então, ele trouxe todo o conhecimento, né? Então, se a gente não dá valor a esse conhecimento, meu Deus, todos os seus bens ficariam refeitos e estabelecidos, tá vendo? Tudo. Aqui tá falando, ó. E em virtude do meu fiat onipotente, todos os seus bens ficariam refeitos e estabelecidos. Aquilo que perdeu, né? Voltar de novo à origem. Através dele a gente volta à origem. Ele é nosso Éden também, sabia? Ele é nosso jardim, né? Filha, desde que fui concebido e desde os primeiros dias de meu nascimento, desde que fui concebido e desde os primeiros dias de meu nascimento, eu me ocupava do reino da minha divina vontade. É o trabalho de Jesus. E é o trabalho nosso. E eu, como colocá-la a salvo no meio das criaturas, meus suspiros, minhas lágrimas, meus soluços repetidos, minhas penas, tudo era dirigido a restabelecer o reino. Então esse era o propósito da vida dele, tá? Sobre a terra, porque sabia que por quantos bens lhe havia dado, o homem não teria sido jamais feliz, nem possuído plenitude de bens e de santidade, nem com a divisa de sua criação, que o constitui rei dominador, mas sim que é sempre o homem... Peraí, entendi não. Minhas penas, tudo era dirigido a estabelecer o reino do meu fiat sobre a terra, porque sabia que por quantos bens lhe havia dado, o homem não teria sido jamais feliz. Porque se fosse só assim, por mais que... está falando da redenção, só a redenção, o que ele deixou de bens, os sacramentos, são meios, mas ele não seria plenamente feliz sem os conhecimentos da divina vontade, entendeu? Por mais que estabelecendo a ordem, a criação, por mais que eu usufruísse da criação novamente, por mais que ele divinizou os atos humanos, por mais que ele poderia usufruir desses bens deixados, mas o homem jamais seria feliz plenamente sem voltar para a unidade do Fiat, sem voltar para a vida na divina vontade. Isso que está falando.
porque sabia que por quantos bens lhe havia dado, o homem não teria sido jamais feliz, nem possuído plenitude de bens. Porque sem conhecimentos da divina vontade, ele não sabe o valor realmente. Ele pode usufruir da Eucaristia, mas não sabe. Mas ela tem outro significado quando você tem a luz da divina vontade. Tudo da criação, tudo que Deus deixou, quando você lê o livro do céu, as coisas têm outra visão. Você consegue, a forma que você possui esses bens é totalmente diferente. A forma que você vê tudo isso é totalmente diferente com esse conhecimento. Então, sem abrir esses conhecimentos, a gente nunca saberia exatamente o que ele fez. A gente ficaria sem entender nada. Então, nem possuindo plenitude de bens e de santidade, nem com a divisa de sua criação, que o constitui rei e dominador, mesmo ele sendo criado em mais semelhança de Deus, né? Mas sim que é sempre o homem servo, débil e miserável. Sempre seria débil e miserável ainda, né? Em troca com minha vontade e ao fazê-la reinar no meio deles, aí sim, e teria dado de um só golpe de fortuna todos os bens. É diferente demais. Com conhecimento da divina vontade, é tudo diferente esses bens, porque que você entende o para que foi dado, o que eles realmente representam, entendeu? O valor que realmente tem. Sua morada real e seu domínio perdido. É porque ele serviria ainda das coisas como servo. Ele serviria das coisas ainda sendo servo, não sendo filho, não sendo dominador, sem esse conhecimento, não. Sem ter a mesma vontade de Deus, não. Aí ele fala, passaram-se quase 20 séculos e não cessei meus suspiros. Então ele trabalhou. Deus não parou de trabalhar. Ele sempre trabalhou para isso, né? Tudo que aconteceu foi para abrir caminho para esses conhecimentos. Então, meus suspiros duram ainda, e se tanto conhecimento de minha divina vontade te manifestei, não são outra coisa que minhas lágrimas falantes. E os caracteres indeléveis. Então, é um desabafo enorme, né? De amor, de lágrimas, sofrimento, né? Para chegar a esses conhecimentos. De minhas penas e suspiros, que formando palavras se manifestam a ti. Então, meu Deus do céu, olha isso que está falando. Passaram-se quase 20 séculos e não cessei, meus suspiros duram ainda. E se tantos conhecimentos de minha divina vontade te manifestei, não são outra coisa que minhas lágrimas falantes. É muita espera para fazer esse conhecimento chegar. Muita lágrima, muito sofrimento. Então, é um desabafo de amor dele muito grande para fazer isso ser conhecido e ser colocado no papel. Então, ela está dando o maior consolo que ela pode dar para Jesus. O maior consolo que nós podemos dar para Jesus é dar valor a isso. É dar valor a todo esse investimento que se passou 20 séculos e não cessei meus suspiros. É dar valor a esses suspiros. É dar valor a essas lágrimas. É dar valor a essas dores. É dar valor a essas penas. É dar valor a tudo isso, né? E fazer este colocar no papel. Fazer este publicar no WhatsApp. Fazer este colocar no YouTube. Fazer este colocar, né, na internet. Com os modos mais ternos e convincentes e o que concerne meu querer divino e como quer reinar, como no céu e na terra. Falar para as pessoas da forma mais convincente o quanto que isso é urgente, o quanto que isso é coisa mais importante que qualquer outra coisa na vida dela que elas se ocupem, são banquinhos, são nada. Que isso é a coisa mais importante do mundo. Assim que nossa parte divina decidiu com decretos incansáveis e imbatíveis que nossa divina vontade venha reinar sobre a terra. Então, da parte de Deus está feita. E não há quem nos impeça. E como sinal disso, enviamos do céu o exército de seus conhecimentos. Se isto não fosse, não valeria a pena pôr em risco os tantos valores de uma vontade divina. E esses exércitos, né, num trecho que eu falei do Kairos, ele faz guerra a nós, né, para acabar com o nosso humano. E assim como por tantos séculos estiveram escondidos ao homem, assim poderiam continuar. Nossa Senhora. Não, aí não. Agora esperamos a parte das criaturas, que é fazer conhecer, que demoram ainda em decidir-se, né? Que ainda põe barreiras, obstáculos, não dá liberdade total, ainda quer se esconder, que demora a decidir de verdade, pôr atenção a isso. Então, meu Deus, a pressa dele é muito grande. Especialmente aqueles que diferem o ocupassem em fazer conhecer os segredos do meu querido divino e o grande bem de seus conhecimentos, que ele deixou na mão dos padres, né? Da igreja, né? Eles deixaram, né? Divulgaram, deixaram a gente ter acesso, né? Mas para eles mesmo querer falar disso, demora, né?
Então ele fala, vontade humana, você é muito ingrata, por quê? Porque a vontade humana põe obstáculo onde não tem. Ele tirou todos os obstáculos e o ser humano fica colocando. Entende que o problema a vontade humana da pessoa que põe obstáculo, que não tem barreira para Deus. Não tem. Todas as dificuldades ele tirou. Que ele fala aqui, da minha parte está feito. Vocês têm minha força, minha sabedoria, minha graça, minha misericórdia, minha justiça, tudo. Mas vocês têm que querer de verdade. Então esperam a decisão. E essa decisão não é só, essa decisão é ato, é fato, precisa ser fato. Deus fala, eu estou mais interessado nos fatos do que nas palavras. Ou seja, é decisão verdadeira, né? Sem a pessoa ainda ficar dando as escapadas. Então, para nos dar o beijo e dar-te o reino que te preparei, e você ainda indiferente, desatento, minha filha, rogai, e por tua parte não ponhas nenhum obstáculo a um bem tão grande, que será o desabafo maior de nosso amor. Então, esse é o maior presente que pode ter. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 14 de janeiro, 1º de janeiro de 1929. Páginas de sua vida que formarão uma época. Presente de ano novo que Jesus quer. Circuncisão. Decisão por parte de Deus e espera a decisão por parte das criaturas. Eu estava pensando no que eu poderia oferecer ao menino Jesus como um presente de ano novo. E eu pensei que talvez fosse bom dar-lhe novamente a minha vontade, como um pequeno banco para seus pés pequenos, ou bem como entretenimento em suas pequenas mãozinhas. Mas, enquanto pensava assim, meu pequeno Jesus se fazia ver dentro de mim, dizendo-me: minha filha. Então, eu acabei de fazer uma meditação lá no outro grupo sobre a escola. Aí tem outra coisa assim que Jesus está me falando aqui. Que eu não vou deixar de falar, senão eu vou perder aqui, que ele está falando. Ai, meu Deus. Por que as pessoas... Que na hora que eu estava ouvindo na escola, eu tava lembrando. Por que as pessoas, às vezes, não se interessam tanto pela vontade divina e não dão a vida, assim, para se aniquilar mesmo e morrer e se expor e não ter problema de ser corrigido e falar tudo e abrir o coração, assim, para poder... Jesus vir com a luz e purificar tudo, a luz que vem, né, que o que faz a gente ser purificado é a luz, é o conhecimento, é a gente falar, igual a gente fala para a Aline, às vezes você nem fala com a intenção de ser purificado, mas você expõe um fato assim, ó. Eu tava, igual eu falei um dia, que uma coisa te incomoda assim, sabe, de um jeito, que aí eu sei que é Jesus que está me incomodando e eu vou falar e falar, Aline, olha só o que aconteceu, eu tô lá com meu esposo, eu tô lá vendo meu esposo jogando no computador e eu acho que eu partilhei, foi no grupo, nos dias dos temas, eu acho que foi. Aí eu falo assim, Aline, aí eu acho que eu nem tava falando só para ela, não, tá, rapaz, eu tava partilhando mesmo. Meu esposo estava jogando e eu fui lá brigar com ele, mas ele ficou bravo comigo, ficou de mal de mim, não sei o quê. Aí depois que a Aline ouviu meu áudio, falou, Michele, tem um negócio aí. Jesus mostrou para ela uma coisa gravíssima que ia acontecer no meu casamento, né? Que foi a época que eu tinha acabado de mudar de cargo. E aí Jesus me mostrou, através da Aline, ó, agora que você está nesse cargo, você ganha um pouco a mais que seu esposo, você tem que conversar com ele, porque tem muito casamento que acaba, aquela história que vocês já ouviram, acaba por causa disso, porque inverte a ordem, e o homem não consegue lidar com isso e tudo. Então você expor, às vezes você fala uma coisa sem intenção, você partilha, fala o que te tocou ali na hora que você está meditando, e Jesus te lembra algum fato que aconteceu, né, que dá para você entender aquele trecho, aí vai acontecendo essa purificação.
E aí aí foi falado ontem, na luz de ontem, anteontem, esses dias, né, que Jesus está falando sobre o vínculo de justiça, que a gente tem que entender que o reino da divina vontade acontece aqui e agora, do jeito que está o mundo. Que não é para a gente ficar esperando algo que vai vir algum dia, que o leão vai abraçar a gente, o tigre, e não sei o quê. E que não é assim. O reino da divina vontade acontece em cada alma e já está aqui, só tem que ser conhecido. Então eu fico pensando assim, na hora veio assim, que tem muita gente que às vezes não se dedica tanto, não entende, não se dedica tanto porque ainda fica assim, lá no fundo a pessoa não acredita que o reino aconteceu realmente, que só falta ser conhecido e que ainda fica, sabe assim, quando você fica deixando uma coisa, procrastinando porque você acha que ainda não aconteceu, assim, Jesus me ajuda, tipo assim, ó, que é uma coisa que está distante, assim, sabe? Que é uma coisa que está distante, que não vai, que dá para você deixar para depois, porque ainda não aconteceu, assim, ó. Jesus me ajuda, dá um exemplo. É como se fosse assim, ó. O médico fala assim para você, ó. Não, você ouve assim falar assim. Ai, Jesus, me ajuda, Pai. Uma coisa que você não vê que é urgente. Você não tem a urgência, você não entendeu ainda a urgência de agir, sabe? A urgência de agir, sabe assim, ó, você não tem aquela urgência de agir, você não ligou os botõezinhos na sua cabeça para saber que o negócio é urgente, que tem que agir agora. Porque você acha que falta alguma coisa ainda para poder você ter que agir, como se fosse assim, você está esperando um aviso acontecer para iluminar todas as consciências. Não preciso entender tudo assim tão rápido, não, porque o reino da divina vontade vai acontecer realmente depois do aviso, depois que Deus iluminar todas as consciências. Então é aí que vai acontecer. Então eu tenho esse tempo ainda, né? Tipo assim, você acha que ainda tem um tempo para poder agir? Você ainda acha que ainda tem um tempo? Gente, isso pode estar lá no seu subconsciente. Você pode estar me ouvindo e falar, não tem nada a ver com o que você está falando. Eu não vejo isso em mim. Mas pode ser que esteja lá no seu subconsciente, como muitas vezes Jesus mostrou coisas para mim que estavam no meu subconsciente, que eu não tinha noção de que eu tinha isso. Mas quando ele falou, abriu assim, ó, meu Deus, realmente eu penso assim. Então, pode ser isso. Sabe assim, você pensar assim, vai acontecer só, eu ainda tenho tempo. Sabe aquela pessoa que é muito jovem, que é aproveitar a vida? Isso é um exemplo, eu não estou falando, é um exemplo, uma comparação. Uma pessoa o jovem que não pensa que a morte vem agora. Ele pensa assim, eu tenho 22 anos, para que eu vou me preocupar com santidade, com conversão? Eu sou muito jovem, deixa isso para depois, porque ainda nem está perto da minha morte ainda. Nem está perto da minha morte, eu deixo para essas coisas, eu vou aproveitar a minha vida, depois eu me converto. Depois eu vou querer saber de Deus, de igreja. Agora não, agora é época de aproveitar. Então ele pensa assim, eu ainda tenho um tempo, ainda não está perto da minha morte para eu ter que me converter, tipo assim. Aí a gente às vezes pode pensar, o reino ainda não aconteceu. Vai acontecer depois do aviso, ainda vai acontecer. E é isso que tem que virar a chave, porque já aconteceu há muito tempo. Jesus já fez tudo, gente, ele já fez tudo, só precisa ser conhecido, que é o que ele está falando aqui, ó. Decisão por parte de Deus, espera a decisão por parte das criaturas. Deus já decidiu há muito tempo, se a gente for pensar. No tempo aqui da Terra foi quando ele trouxe tudo para Luísa, quando o livro do céu está aqui, finalizou, está aqui, escrito na nossa mão. Mas na cabeça dele, digamos assim, isso já sempre existiu, né? Porque ele não tem tempo, para ele é tudo um ato único. Mas assim, Deus só está esperando a sua decisão. E tem que ser agora. Ele já está esperando. Ele já está esperando. Não vai ser uma coisa que vai vir no futuro, que ele vai querer, não, é agora. Já está atrasado, tipo assim. Ele só espera a decisão por parte das criaturas.
E era isso que ele estava me mostrando na hora que eu estava ouvindo a escola e ouvindo o tema de hoje. Que tem muita gente que pode estar pensando que, ainda não aconteceu. Então eu tenho tempo. Não precisa dessa urgência, não. Não precisa ser tão rápido, não. Não preciso dessa urgência, não. Eu não preciso sofrer tanto, assim, me aniquilar desse jeito, não. Eu não preciso fazer isso tudo, não. Isso tudo, não, porque tem tempo. Meu Deus, não tem. A gente não sabe de nada. E Deus está falando, Ele está esperando a decisão da criatura. E é só ouvir o que foi falado na escola hoje. Tem que morrer. E sempre tem alguma coisa pra gente morrer. Sempre tem. Alguma coisa que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. E o aprendizado, como Jesus falou, é com sacrifício. Só que Ele deixou o grupo configurado desse jeito que tá. Com uma pessoa que ilumina, que é a Aline, Ele formou ela para isso. A vida dela foi doada para isso. A vida dela é doada para isso. E igual eu estava falando na escola, às vezes a pessoa conversa com ela e a Aline chora. E aí a pessoa fica morrendo de vergonha dela porque fez ela chorar. Gente, nunca passou isso na minha cabeça. Jesus me mostrou desde o início. É uma coisa tão impressionante. Eu não sei explicar, Jesus, mas o jeito que o Senhor me mostrou, o jeito que o Senhor me faz ver a figura dessa filha sua, da Aline, é uma coisa incrível, assim. É como se eu vejo a Aline como uma hóstia que é para sacrificada. E eu não fico com pena dela. Eu não fico. Assim, Aline, eu tô te incomodando. Eu não fico assim, não vou falar com a Aline que vai incomodar ela. E se ela chorar, imagina se ela chorar. Ou se eu tiver, eu não fico assim, eu tô dando muito trabalho para ela. Eu não fico com isso, porque Jesus me mostra que é Ele que tá ali e Ele quer. E Ele tem a vontade dela unida com a dele, que quer esse sacrifício. Ela não tá fazendo isso forçada, não. Não tem nada forçado, é por amor puro. É amor puro, na verdade. É assim. Jesus não arde de amor querendo se dar às criaturas. Jesus, ele arde de amor porque ele quer se dar na Eucaristia, ele não fala isso. E na divina vontade, a vida dele, ele arde de amor, ele quer dar a vida dele. É o que ele mais quer, ele arde de amor para dar a vida dele para você. É isso que ele mais quer. Então eu vejo ele desse jeito, nela, querendo dar a vida divina, a vida, o conhecimento. Então eu vejo que isso é uma satisfação de Deus nela, de querer tirar a luz ali e me dar. E me iluminar. E eu vou iluminar outras pessoas. Então, eu vejo assim. Aí eu não fico vendo o humano, eu não vejo o humano. É impressionante. E Deus quer que a gente veja assim. Deus quer que a gente veja assim. O espiritual puro. Eu não fico assim, não, a Aline não vai... O celular dela vai incomodar ela, não sei o que. Não vejo isso, não. Então, assim, é muito sério, a gente. É só a decisão por parte das criaturas. É só a decisão por parte das criaturas. Porque a de Deus já foi. Ele tá esperando. Então, ele falou aqui, né? Eu vou ter que ir, já deu minha hora de ir. Mas é isso, Jesus desabafou o que estava aqui na minha mente sobre isso. Eu vou trabalhar e se Deus quiser falar mais alguma coisa, eu falo. Tô aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.